igreja, boa noite. Nesta sexta-feira, dia 22 de dezembro de 2017, irmãos, mais uma vez, o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nos manda trazer uma palavra de edificação e de exortação para a amada igreja. Mas primeiramente, irmãos, nós queremos mais uma vez, em nome de Jesus, cumprimentar, parabenizar, abraçar todos os aniversariantes desta sexta-feira, deste dia 22 de dezembro de 2017, do sábado, do domingo, e de todo o decorrer desta semana que se inicia neste domingo. Que grandes bênçãos de Deus sejam derramadas sobre todas as vossas vidas, sem medida, saúde, paz, em nome de Jesus, e muita direção de Deus para todos vós, em nome de Jesus. E hoje, irmãos, o Espírito Santo de Deus nos manda trazer a distinção entre lei e graça. E ontem, em pregação anterior, nós vimos que em Romanos capítulo 10, versículo 4, está escrito: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Em Lucas capítulo 16, versículo 16, também está escrito: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. E muitos ministérios, muitas pessoas ainda insistem em fazer aquela salada de fruta entre lei e graça. E se diz que porque o fim da lei é Cristo, estas pessoas estão negando ao Senhor Jesus Cristo, como nós já vimos em pregação anterior. Mas hoje nós vamos fazer a distinção. Como identificar um ministério, uma pessoa da lei e da graça? É fácil distinguir, irmãos, uma pessoa, um ministério da lei. Essa pessoa, esse ministério, está sempre achando que Deus está pesando a mão, colocando no deserto, quando na verdade nós vemos em Gálatas capítulo 6, versículo 7, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, se a pessoa está passando por uma determinada situação, se a pessoa está passando por um deserto, não é Deus que está pesando a mão, não é Deus que está colocando esta pessoa no deserto, e sim ela colhendo os frutos da sua semeadura. Ou seja, em Gálatas capítulo 6, versículo 7, em outras palavras, não erreis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, ou seja, plantou, colhe, irmãos. A nossa vida, a certeza que nós temos, que a nossa vida é como um campo fértil. Tudo que nós semearmos, tudo que nós plantarmos, certamente, mais cedo ou mais tarde, colheremos. Por isso nós temos que vigiar muito, amados. Por isso a palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 26, versículo 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a lei, irmãos, ela apresenta Deus como um Deus mau, vingativo. É sempre manifestado um espírito mau da parte do Senhor. É sempre, mesmo, a gente vai ver isso no caso de Jó, em que Satanás, mesmo Satanás, no caso de Jó, se apresentando a Deus, reivindicando a sua legalidade em tocar Jó, porém Jó diz à sua esposa: Deus deu e Deus tirou. E onde que nós vamos ver isso? Em Jó capítulo 2, versículos 1 ao 10, portanto vejamos, Jó capítulo 2, versículos 1 ao 10. A adversidade e cruel aflição de Jó. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-te perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e lhe disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviante do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Olha Satanás reivindicando tocar na vida de Jó.
Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos. Isso Deus falando com o diabo. E na carne. E verás se não blasfema de ti na tua face. Isso é o diabo falando com Deus. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos. E na carne verás se não blasfema de ti na tua face. Satanás estava reivindicando a legalidade de tocar em Jó. Por quê? Porque em Jó capítulo 3, versículo 25 e 26, Jó confessa: porque o que eu temia me veio, o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. E este medo que havia no coração de Jó deu legalidade ao diabo de entrar na sua vida, de tocar na sua vida. Nós vemos aqui que o diabo está na presença do Senhor, reivindicando o direito de tocar em Jó. Vamos continuar aqui em Jó capítulo 2, versículo 6. E disse o Senhor a Satanás, olha Deus falando com Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa porém a sua vida. Olha Deus dando legalidade ao diabo de tocar em Jó por aquele medo de Jó. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa porém a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Olha só, foi o diabo que feriu a Jó, não foi Deus não, irmãos. Foi Satanás que feriu a Jó. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Ou seja, Jó estava achando que foi Deus que fez aquele mal contra ele, mas na verdade ele abriu a porta através daquele medo, deu legalidade a Satanás. E Deus, por não poder negar a sua palavra, conforme está escrito em Jeremias capítulo 1, versículo 12, disse-me: o Senhor viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus teve que dar legalidade, dar autoridade, deixar Satanás tocar em Jó. Vamos ver um outro caso, irmãos, também no caso de Saul, em que Saul se dizia atormentado por um espírito mau da parte do Senhor. Está escrito em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. E o espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Saul estava escolhendo os frutos das suas consequências, das consequências dos seus atos, e aquilo ali já era um demônio. Saul deu legalidade pela desobediência a Deus, por desobedecer os desígnios de Deus para a sua vida, para o seu reinado, e o diabo teve legalidade para agir na vida de Saul. Portanto, as pessoas no Antigo Testamento não falavam diabo não, amados. Eles falavam sempre: espírito mau da parte do Senhor. E o Senhor não é mau, o Senhor é bom, o Senhor é amor. Isso nós vamos ver na graça. Em 1 João capítulo 4, versículo 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E de uma mesma fonte, a própria Bíblia diz que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Portanto, Deus ele não pode ser bom e mal. Deus é amor, conforme está escrito. Na graça, Deus se apresenta como amor. O Senhor Jesus Cristo veio para nos comprar com o seu sangue. Ele, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão grande, tão intensa, que ele usou esse termo de tal maneira, porque não existem palavras no nosso vocabulário para dimensionar. Nós não conseguimos alcançar a dimensão do amor de Deus, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esta é a distinção. Na graça, Deus se apresenta como amor. O Senhor Jesus Cristo, ele é amor, ele veio para morrer por nós, conforme também está escrito em Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10, e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação,
e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E o que nós temos que fazer para alcançar a graça de Deus, para alcançar o amor de Deus? Nós temos que receber e confessar o Senhor Jesus Cristo como único, absoluto, mais do que suficiente, soberano e eterno Senhor e Salvador das nossas vidas, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ou mais, a todos quantos receberam, e aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí nós vamos ter direito, na graça, a este amor, a sermos cobertos por este amor, porque, como nós já vimos em Romanos, capítulo 10, versículo 4, o fim da lei é Cristo. Cristo é graça para a justiça de todo aquele que crê. Cristo é graça. 1 João, capítulo 4, versículo 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E a essência, a plenitude de Deus é amor. Deus não é mau, não existe espírito mau da parte do Senhor. O homem colhe aquilo que planta. E em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, também está escrito: aquele que não conheceu o pecado, ou seja, o nosso Deus e Pai, o fez pecado por nós, fez Jesus Cristo como pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E o nosso Deus, ele não conheceu o pecado ao ponto de, quando Jesus Cristo estava naquela cruz do Calvário, sendo crucificado, quando ele está para morrer, ele grita: Pai, por que me abandonaste? Porque Deus, ele tem que se afastar do Senhor Jesus Cristo, virar as costas para o Senhor Jesus Cristo, para que todo o mal da humanidade, para que todo erro, pecado, doença, enfermidade fosse colocado naquelas chagas do Senhor Jesus Cristo. Por que Deus se afastou e virou as costas para Jesus? Porque Deus, ele não tem comunhão com o mal. Deus é amor, a essência de Deus, a plenitude de Deus é amor, irmãos. E aí está a distinção entre lei e graça. E que fique esta palavra de exortação e de edificação para a amada igreja, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.